Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Olha os tópicos que nós temos hoje aqui com Fábio Dantas. Eu até marquei aqui, ó. Alquimia ancestral, origem da alquimia, rituais com a lua, cores das velas, cristais, a importância dos portais, horas repetidas, medicinas caseiras como xaropes, pomadas, receitas naturais, signos e decretos para conexões, planeta regente de 2026, carta de 2026 e orixá de 2026. Fica até o final, porque esses temas serão falados com muita propriedade com o nosso querido Fábio Dantas. Seja muito bem-vindo. Olá, Farrell, olá, filhos do todo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse tema tão importante e de resgate, que é a alquimia ancestral, como despertar os saberes antigos, porque nós estamos passando por uma transição planetária e essa 5D que tanto a gente fala, né, essa passagem da terceira dimensão para a quinta dimensão, e de que forma a gente pode conectar. Então, os antigos eles sabiam os segredos e esses segredos foram escondidos. As mulheres que ousaram lidar com ervas, com orações, com benzimentos, com alquimia, elas foram queimadas, elas foram presas, e hoje é a voz da libertação. Esse livro, inclusive, eu dedico a todas as mulheres bruxas, benzedeiras, curandeiras, que trouxeram esses legados e que eu tive a oportunidade de, na infância, conviver com algumas delas e trazer um pouco para vocês esse livro aqui que estou lançando. Muito bacana. E você citou o nome Alquimia, né? Que inclusive aqui já vou até mostrar para o pessoal aqui, ó. É desse livro que ele está falando, é um livro muito bonito, inclusive a capa, e assim, os temas que estão aqui também são maravilhosos. O que de fato, então, para quem está assistindo, seria a alquimia, né? E como ela se diferenciaria, por exemplo, de uma magia, de um processo mais científico, né? Isso, a alquimia é um processo de transformação. A magia está no nosso dia a dia. Quando você pega uma erva, você macera, você ali está fazendo uma magia. É uma mudança de um estado, de um sólido para um líquido, uma maceração, um incenso. E a alquimia, além de você fazer a magia, você faz a transformação de dentro de você. Você muda de dentro e muda por fora também, porque a alquimia é justamente muito da humanidade procurou transformar em ouro, mas a alquimia é a bússola que pulsa dentro de cada pessoa. É quando você se transforma, quando você utiliza o seu externo, quando você utiliza ervas, benzimentos, cristais, o barro, os 4 elementos, as velas, os oráculos, e você transforma, você se transforma, transforma uma pessoa melhor, transforma o que está à sua volta. Então é um processo que envolve o despertar. Quando você desperta, aí sim é uma alquimia. Então, é como se fosse um guarda-chuva, um gênero, e dentro você teria a magia, a bruxaria, outras práticas, e a alquimia, como eu falei, é esse despertar, é o despertar que está dentro de cada um. E você falou um pouco sobre essas questões ancestrais, né? Que ficaram um pouquinho debaixo do tapete por muito tempo. Atualmente, nós estamos vivendo um momento muito marcante, né? E qual seria, na tua opinião, a importância de resgatar essas questões ancestrais, né, no momento que a gente está vivendo? E isso, principalmente, que nós nos perdemos de si, das outras pessoas, e com as redes sociais, com a inteligência artificial, cada vez menos a gente consegue acessar os elementos. Então, a magia e a alquimia, ela precisa estar de volta para nós. A gente só vai fazer o caminho de volta quando a gente voltar para os elementos, quando a gente voltar para as práticas que os indígenas faziam, que os negros aqui trouxeram para nós. Então, são fórmulas que estão ainda nas casas espirituais, nas casas de Umbanda, nas pagelanças, como nós temos o nosso querido Cairá. Eu percebo muitas vezes que quando estou com ele lá nos torés, como eles fazem essas invocações sagradas que nos trazem a libertação da nossa alma, nos afasta sentimentos de depressão, sentimentos de melancolia, doenças, a gente para de tomar mais esses remédios e a gente volta a, como eu falei antes, a nossa bússola interior. Então, esse processo de volta para a origem é isso, a gente só vai expandir
a nossa consciência quando a gente voltar para a nossa origem, porque a gente se perdeu. A gente se perdeu em busca daquilo que a gente nem sabe mais o que está buscando. E hoje, com os pensamentos acelerados, as crianças já não brincam mais, as crianças já pegam o celular para os pais ficarem mais sossegados, já 2, 3 anos de idade, então aquilo dali já vai mexendo no lobo frontal do cérebro, já vai mexendo na pineal, calcificando a alimentação. Então você precisa saber qual a erva que você vai utilizar, qual a cor da vela, como você fazer uma hidromancia, que é uma prática com a taça de água, que você vai movimentar as partículas para você receber as instruções. E falando em instruções, dos seus mentores espirituais, da sua ancestralidade, de seres ufológicos que estão querendo se comunicar o tempo todo e a gente não tem tempo, porque a gente sempre está procurando algo para fazer com pensamentos acelerados, não tem tempo nem para si, nem para descansar, para ter o ócio que a gente precisa, o descanso. Então, essas práticas, elas trazem uma conexão para que você pare e se encontre. Você se encontrando, o inconsciente coletivo está gritando, está pulsando por um retorno a essa ancestralidade. E os nossos antepassados, que fomos nós, estão também esperando espiritualmente, energeticamente, os mestres ascensionados, os anjos, arcanjos, toda essa egrégora desse universalismo que a gente sempre traz aqui, ela está esperando a gente movimentar. A gente está precisando de movimento, de prática. E eu sei que é importante a meditação, mas a gente precisa fazer o aterramento. A gente, às vezes, busca uma elevação, uma conexão com seres de outras orbes, Sirius, Orion, Betelgeuse e outras ordens superiores, mas a gente precisa aterrar porque nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra precisa, nesse momento, de nós. Gaia está pulsando, gritando, pedindo que a gente chegue junto, segure uma mão do outro e faça esse movimento do caminho de volta. É interessante falar sobre essa questão do aterramento, que eu estava falando sobre isso anteriormente, né? Das pessoas também estarem em um estado de presença aqui, pisando na terra, né? Em conexão com o espiritual, mas pisando, com uma ação direta, né? E você mencionou sobre esse universo também oracular, né? E as conexões que são plausíveis aí do dia a dia. Fala um pouquinho para nós como é que foi o teu primeiro contato com o oráculo, Tá né? E com certo. essas ferramentas todas que você atua. Por incrível que pareça, não, eu tenho livros de tarôs, mas o primeiro oráculo que eu tive contato foi a hidromancia, que é uma taça de água. Então, foi uma amiga minha que eu estava com pensamentos acelerados e ela me ensinou a pegar uma taça de água assim, colocar no meu altar e todos os dias eu ficava de 5 a 10 minutos olhando, apenas olhando para a água. E foi aqui que o terceiro olho começou a movimentar mais e a ter os níveis de percepção do outro movimento, dos mundos paralelos, do multiverso, dos mentores espirituais que se apresentavam por meio da hidromancia, que é uma prática que eu trago no livro da Fórmula da Água. Aos poucos eu fui colocando cristais dentro da taça, quartzo rosa, fui colocando quartzo azul, fui colocando quartzo de cristal, de acordo com o movimento que eu queria para aquela intenção. Então depois surgiu o tarô. O tarô não só como prática divinatória, mas o tarô ele mostra de que forma você se conectar. Eu até explico aqui, por exemplo, a carta do carro. Você tem a carta do carro, que é a carta 7. De repente a sua vida está parada, então você faz um decreto, você faz uma conexão com a força desse movimento, porque tudo na nossa vida é movimento, as leis herméticas, a lei da ação, de reação, a lei do ritmo, a lei que traz esse movimento, que é tudo que está em cima está embaixo. Então, tudo que nós estamos fazendo existe nas leis herméticas que eu abordo também nesse livro, e você começa a movimentar, assim como os sonhos, eu falo dos sonhos. Os sonhos são muito importantes. Eu tenho um oráculo dos sonhos. Todos os dias eu pergunto antes de dormir o que é que os sonhos têm para me mostrar. Na minha concepção, o sonho é o maior oráculo que nós temos. Então a gente consegue fazer a interpretação e de que forma se você sonha com um animal do poder, se você sonha com a água, essa água está limpa, essa água está suja, em que movimento a água está na cintura, se você sonha que você está dentro de casa, fora de casa, sonhar que está caindo, sonhar que está nu, sonhar com o dente quebrando, tudo isso tem dentro do inconsciente coletivo que Jung traz uma fórmula para você começar a se conectar. Isso é um oráculo.
E depois eu chego na borra de café, que muito mais fácil do que as pessoas pensam, é muito simples. E em cada módulo desse livro, eu tenho um vídeo explicando. Você coloca o seu celular, o QR Code, e eu vou explicando, pego a xícara do café, emborco, como é que eu vejo, porque na borra do café, a depender do oráculo que você manuseia, por exemplo, as runas. Se aparecer a runa Ferru, que é aquele F, essa aqui, por exemplo, eu sei que eu estou num dia propício para a prosperidade, para os caminhos abertos. Se de repente eu pego uma runa Hagalaz, para quem faz o estudo da runa, a runa Isa, a gente já sabe que é aquele dia que você precisa estar em casa. Então, se você não tiver o oráculo, mas se você tiver qualquer movimento por meio do sonho, por meio da borra de café, por meio da água, vem na sua mente. Quando você começa a manusear, você percebe. Eu já sonhei até com cartas correndo atrás de mim, cartas gigantes mesmo, com braços, com pernas, e eu comecei a interpretar o que significava esse sonho. Então, tudo que você começa a movimentar, a energia, a fazer alquimia, você se torna um livro que você a cada dia vai manuseando e criando a sua própria história. E as ervas, né? Onde é que entra o papel das ervas nesses processos alquímicos, até a intersecção com questões oraculares, processos espirituais, essa comunicação legal que você tem? Exatamente. As ervas, elas servem não só para limpar, que são as ervas de descarrego que a gente fala. Então, de repente, eu acordo cansado, abrindo a boca. A gente sabe que a inveja, a energia negativa, ela está rondando sempre. Mas não tenha medo, porque só tem energia negativa para você se você estiver fazendo alguma coisa que desperte o outro. Então, você solta com partículas de consciência. Eu gosto muito de fazer também os decretos, os benzimentos, antes de fazer a colheita das ervas. Se você estiver pesado, pesada, você pode fazer um benzimento simples. Bons olhos me vejam, maus olhos não vejais. Sai, tudo vai embora, o mal que a mim desejais. E você ali vai conectando, pegando uma erva. De repente, você pode pegar uma aroeira, que é uma erva quente, pegar bambu, tomar um banho de pescoço para baixo. E se você quer se conectar com a sua espiritualidade, eu sempre faço isso. Em casa, eu moro no apartamento, mas eu tenho mais de 20 ervas plantadas. Eu coloquei um jardim vertical e lá eu tenho boldo, eu tenho mirra, eu tenho tipi, eu tenho pimentas também, outras ervas. Então, hortelã, você pode se conectar com a sua espiritualidade. Então, ali você pode cheirar. Eu lembro quando eu fazia concurso no passado, há mais de 20 anos, eu deixava um pé de manjericão do lado, deixava uma bacia de ágata e sempre colocava um pouco de manjericão, macerava, colocava alfazema para sentir o cheiro. Aquele cheiro fazia com que minhas percepções dos estudos elas aumentassem. Então, aquele cansaço de passar a noite estudando para uma prova fazia com que eu tivesse mais êxito nas provas. Então, uma palestra que eu vou dar, eu sempre faço um banho de ervas antes. Pode tomar um banho anis estrelado, vai desconectar você do mundo material, vai descalcificar a sua glândula pineal e vai fazer com que você acesse dimensões, as oitavas mais acima, os anjos, os arcanjos, seus mentores espirituais, porque todos nós temos compromissos espirituais, nós temos compromissos, mas as distrações do planeta são muito boas, né? Então a gente esquece. Em determinado momento da vida, às vezes a gente aperta o sapato, o calo, para a gente perceber que a gente precisa voltar para o propósito que a gente teve. Então, os oráculos, as práticas com ervas, principalmente escaldapés que você pode fazer. Se cortou, faz um cataplasma. Se você, por exemplo, está gripado, faz um lambedor, pega o açúcar, queima ali, coloca um pouco de hortelã, coloca um pedacinho de alho, se tiver jurubeba, coloca um pouco de água, faz aquele lambedor ali, fica tomando 3 vezes por dia. Tudo isso você pode se conectar para a sua saúde, para aumentar a sua imunidade, fazer um chá de cravo com ela, os incensos na sua casa. Se você não tem, às vezes, condições ali de comprar um incenso, pega o alecrim que você plantou no seu jardim, deixa secar um pouco, amarra um cordão, faz o seu incenso natural, o seu sabão você pode fazer, tudo isso você pode fazer em casa. Então, a alquimia você pode fazer de todas as formas. Tem zero custo, tem coisas que não custam nada. Você tem um quintal em casa, plante e você vai ter seu sabonete de ervas, seu incenso de ervas, seu banho de ervas, e você seja seu próprio alquimista e seu próprio oraculista, né? Porque o oráculo está aqui aberto para todos nós. Basta estudar, basta ter disciplina.
e deixar um pouco o celular do lado, né? Porque às vezes a gente começa a assistir um filme, começa a ler e fica só querendo saber quem mandou mensagem. Então se dedique 1 hora por dia para você fazer seu processo de alquimia e depois você vai se conectando cada vez mais e você vai ficar independente de qualquer estrutura de gurus que você não precisa mais. Hoje em dia, você é seu próprio oráculo, você pode se conectar. E você falou sobre a borra de café, né? Eu vejo que lá no Oriente mesmo, né, no Oriente Médio e tal, é um oráculo que é muito difundido, mas o pessoal ainda coloca por baixo do pano, né? Mas as mulheres usam muito ainda a borra de café, né? Interessante isso. Eu estive na Turquia, já no Egito, inclusive o café lá, ele já é feito de uma forma que a gente toma já para sobrar o café. Eu acho forte, né? Mas quando a gente faz uma borra de café, você pode tomar o líquido e o que ficar abaixo, né, o pó que fica, você vira e faz a leitura. Então lá no Egito, principalmente, chamava café árabe e café turco. E a gente sempre fazia a leitura depois. É uma prática muito comum, você falou, eles entre si eles fazem. E aqui no Brasil a gente tem um preconceito, né? Quando eu falo que é muito fácil você buscar, é porque nós temos a nossa ancestralidade é muito forte no Brasil para tudo isso. É porque a gente tem um preconceito, tem um sistema de crenças muito limitado mesmo aqui, nos limita, principalmente algumas agremiações religiosas que ainda tratam isso como pecado, porque a libertação e a expansão da consciência para algumas agremiações religiosas ainda é pecado, mas a gente precisa fazer o caminho de volta lá, porque nossos ancestrais, eles não entendiam dessa forma e eles eram muito felizes. Os indígenas, principalmente os que eu tenho contato, aparições ufológicas para eles é coisa muito natural, no Vale do Pati, na Chapada dos Veadeiros, lá os Cariri-Chocós, a gente quando faz ali a noite na fogueira, nos torés, a gente vê diversos avistamentos aparecem e é uma prática natural, mas para algumas pessoas é como se a gente estivesse falando uma outra língua, né? Então a gente precisa voltar à naturalidade de tudo isso. Os oráculos são coisas divinas, maravilhosas, horas repetidas, toda hora a gente vê hora repetida. Aqui tem no livro 88, 11, 11, chamado espiritual, 33, comunicação, você precisa verbalizar mais, 77, a espiritualidade te chama. Então, desde a hora que você vai dormir, 00. Outra coisa, os horários abertos, às 18 horas, à meia-noite, meio-dia, tudo isso a gente precisa entender. As fases lunares, os equinócios, solstícios, são tão profundos. Eu faço rituais lá no Água Geruanda de equinócios, de solstícios, que a gente eleva, tem uma elevação da alma, tem uma extra dimensão, que a gente vai para a quinta dimensão e passa 2, 3 dias sem se preocupar com escassez, com doença, com pessoas, com fofocas, que é um mal do século também, né? A inveja, a fofoca, a mentira, são ceifadores morais que Pai Damião sempre fala e que a gente precisa se libertar, porque a gente não tem mais tempo. Até 2032, muita coisa vai acontecer no planeta e é dito não para assustar, mas que a gente precisa fazer esse caminho de volta, dar as mãos e seguir, porque o planeta está pedindo para que a gente cuide do meio ambiente e essas práticas deixam que a gente fique mais conectado com todo, com o cosmos, com o meio ambiente e a gente fica mais feliz. E você mencionou em relação à energia da Lua, né? E a Lua é bem enigmática nesse universo. E de fato, como a energia da Lua ela influencia nessas questões relacionadas à manifestação, à potencialização, né, ativação? Inclusive pessoas que tinham problemas mentais no passado, quando a lua ficava cheia, e tem todas as lendas, né, dos lobisomens, eu estive recentemente no Piauí, e lá tem a lenda do Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia, no Parnaíba, fiquei sabendo agora recentemente, que foi um filho que estava pescando o dia todo, sem sucesso. Quando chegou em casa, a mãe não tinha comida para colocar para ele pegou um pedaço de osso, bateu na cabeça da mãe, para matar a mãe. Antes de morrer, ela lançou uma praga, né? Que ele iria se encantar, metade homem, metade peixe, e que ele na lua cheia, veja a lua sempre, ele iria ficar um ser encantado com a cabeça de cuia. E essa maldição dela só iria se desfazer quando ele devorasse, comesse 7 Marias virgens. Então, inclusive as mulheres lá da região não colocavam mais os nomes das filhas de Marias. Veja como as lendas e as crenças, elas são fortes, né? E tem uma estátua dele lá
Veja que a lua cheia ela ativa. A lua cheia é a fase mais propícia para tudo. Por isso que você não reclame na lua cheia, não faça nada, não rogue praga, não decrete nada negativo, porque é uma fase da lua muito perigosa. É a fase que todas as marés se enchem, o planeta, as pessoas que têm problemas mentais, elas ficam mais aguçadas. Então, tenha cuidado, principalmente. Então, na lua cheia, você vai decretar coisas positivas. Faça rituais, pegue ervas de prosperidade, tome banho de canela, de cravo, utilize a seu favor. A lua minguante é quando você, o nome já fala, está minguando alguma coisa, terminar um relacionamento, terminar um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser relacionamento amoroso, pode ser um emprego. Então é o momento de você limpar e você não ficar mais reclamando, naquela reclamação, naquela queixa do que aconteceu. Porque o que ficou no passado, a gente tem que deixar no passado. Agora nós precisamos viver o momento presente. Os oráculos são importantes, as fases lunares, mas a gente precisa, para vivenciar o momento presente, sabendo que o futuro vai ser tudo de bom, porque a gente está plantando. Nós temos, além disso, a fase da lua nova, quando algo novo, por exemplo, vai lançar um curso, vai fazer um novo movimento, utilize a lua nova. A lua nova é muito poderosa. Já falei da lua cheia, da nova, da minguante, e está faltando a lua crescente. Crescente é quando você quer que cresça. Às vezes você tem alguma coisa que está precisando daquele pontapé. Então você faz o ritual com a lua crescente, escreve o que você quer, porque você precisa decretar, manifestar. Aqui nesse livro, por exemplo, ao final de cada capítulo, eu criei o diário alquímico, explicando como você escreve, como você decreta, porque os decretos, eles precisam ser firmes, ser fortes, você precisa escrever e queimar em alguns movimentos, ou fazer um movimento com as velas. Muitas pessoas adoram velas. Não tem nada de errado você acender sua vela. Ah, mas eu não posso acender vela em casa. Isso é crença. Depende, se você vai acender uma vela para alguém que faleceu, eu vou chamar agora uma pessoa. Claro que você vai chamar. Tudo que você decreta, você chama. Mas se você pega uma vela amarela para fazer um ritual de prosperidade, numa lua crescente ou numa lua cheia, e ali você vai colocar mel, vai fazer um encantamento, uma encantaria, está tudo certo, você não está fazendo mal para ninguém. Você está desbloqueando uma energia sua que precisa bloquear. Talvez lá atrás você tenha feito um voto de pobreza, um voto de amor eterno, você foi padre, freira, porque todos nós tivemos movimentos com o clero. Então nós éramos obrigados a fazer votos, votos de pobreza, de castidade, às vezes um relacionamento que não é tão legal, que a pessoa ainda está tendo problemas, é um voto de castidade que você fez lá atrás no clero, ou um voto de amor eterno com troca de sangue, pacto de sangue. Então você precisa decretar. Decrete todos os dias, olhe para o espelho. Eu decreto, quebro todos os contratos feitos nessa vida e em outra vida, nesse mundo e outro mundo, nessa dimensão e em outra dimensão. E o meu espírito é livre, porque assim eu escolho ser livre. E repita 7 vezes: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Tudo isso é poder que você tem. Não delegue para ninguém o seu poder e faça, porque você é o dono da sua vida e você tem a conexão ancestral. E esses rituais de banimento, eles são ideais então para fazer na lua minguante, quando a pessoa quer mandar para longe as coisas. Isso, faça na lua minguante. As pessoas dizem que, por exemplo, a portal 1111 foi na lua minguante. Não tem problema. O portal, quando se abre, ele se abre para você soltar e você receber o que você quer. Então, se é um portal 1111, é um portal 88, que é de prosperidade, que é numa lua minguante, aproveita a força da lua, o portal está aberto. Então, solta na lua minguante, faz o decreto de soltura, de soltar, de deixar seguir o que você não quer mais. Para isso, você pode pegar um crisântemo. É muito bom crisântemo para você soltar, porque às vezes a gente se apega. Às vezes a gente tem apego até na infância sofrida, ai meu pai me batia, e você leva aquilo como se fosse um troféu. Eu apanhei, meu irmão não apanhava, eu não gosto do meu pai. Liberte-se dessa crença. Aproveite se você ainda tem. Escolha uma lua minguante, faça com força, olhe no espelho e você decrete: nessa lua minguante, eu vou deixar seguir tudo que eu não quero mais e deixa soltar. Assim como você pode pegar os rituais dentro da astrologia, fazer um ritual com Plutão, para ele deixar as sombras lá, fazer um ritual com Mercúrio retrógrado, para ver se ele entrega
cada movimento desse você pode fazer. Superlua, então, lua de sangue, cada movimento astrológico desse tem um porquê e tem um movimento que você pode fazer e se conectar. Se você gosta de cristais, utilize os cristais. Turmalina preta para deixar quebrar a energia negativa, jaspe sanguíneo para trazer mais força, para limpar o seu chakra básico, a cianita azul, considerada a pedra do arcanjo Miguel, para limpar a sua mente. Às vezes você está com a mente negativa, pensamentos acelerados, como eu já falei aqui. Então você pega a cianita azul e faz esse movimento aqui na cabeça, limpando, curando, e pode pedir, se você gosta do Arcanjo Miguel, como eu, assim, eu peço que o Arcanjo Miguel leve da minha vida tudo aquilo que não quer mais, e faz um movimento circular, espadas erguidas da Legião do Arcanjo Miguel, espadas erguidas da Legião do Arcanjo Miguel, e vai soltando. Você vai sentir uma leveza. Eu faço sempre movimentos com a coletividade, e quando a gente termina de fazer, todo mundo está uma paz, uma tranquilidade. E o divórcio energético mesmo é muito bom. Faça o divórcio energético com quem você não quer. Às vezes você está pensando, sonhando com ex-relacionamentos, né? Então você tem que ter cuidado com essas situações. Às vezes é alguém que está querendo ainda vampirizar você. Então solta antes de dormir também, decrete, faz a oração, porque você não pode dormir do jeito que você chega em casa. Tome seu banho de higiene, nunca durma sem lavar os pés, sem tomar banho. É importante você limpar, porque a noite é uma viagem para a quarta dimensão. Quarta dimensão você pode acessar enquanto está dormindo, você pode acessar numa meditação profunda, numa projeção astral, e é quando o nosso espírito ele se emancipa, é a emancipação da alma para alguns, a catalepsia projetiva. Então, tudo isso você pode utilizar a seu favor e todos nós temos acesso. Todos nós somos médiuns, apenas o sistema de crenças é que vai dizer se você abre mais ou você vai ficar retraído, retraída, ainda pensando que você não é co-criador, porque somos co-criadores, somos Deus em ação. É legal falar sobre isso, né? E sobre as percepções que as pessoas podem ter. Você mencionou sobre as velas, né? Questão dos cristais, das velas. E às vezes as pessoas ficam confusas, até um pouco tensas na questão da cor da vela, né? Como que é uma maneira, por exemplo, uma pessoa ter uma percepção para uma finalidade, de repente também escolher corretamente como direcionar essa vela em relação a uma cor, a um objetivo, né? Ou se de repente a pessoa, né, não souber de jeito nenhum, não vier nenhuma inspiração, mas ela quer fazer um ritual com uma vela. Você tem algo que seja mais padronizado para aquela pessoa não errar? Sim. Quando você tem dúvida, a vela branca. O branco é a união de todas as cores. Na dúvida, ela vai manifestar. Se você sabe o que você quer, às vezes você quer fazer uma associação das velas com chakras, por exemplo, chakra básico, vela vermelha, chakra umbilical, a laranja, chakra plexo solar, a vela amarela, ao chakra cardíaco, o verde, o rosa, o chakra aqui laríngeo, o azul mais claro, o azul mais claro, depois o azul mais escuro aqui na frente, no frontal, e aqui acima, no coronário, a cor violeta, que é a cor da transmutação. Tudo isso está associado também aos mestres ascensionados. De repente eu quero fazer uma vibração com o Arcanjo Miguel, vela azul, quero fazer com a Mestra Rovena, os anjos do amor, quero manifestar o amor. Veja como tudo está conectado. Então, os anjos do amor do Arcanjo Samuel trabalham com a vela rosa. Rosa é a cor do amor, é a cor do cardíaco, do coração. Então, rosa, quando você acende a vela rosa, é para o amor. Seja de que forma você está, às vezes, brigando muito com a pessoa, está precisando harmonizar a sua relação, acende a vela rosa, pede aos anjos, arcanjos, o mestre Rovena, faz o seu ritual, pede ao o povo cigano trabalha muito com as velas coloridas. Quer prosperidade? A vela amarela, amarela é a cor do ouro. Quer cura? A verde, verde é a cor da cura, do arcanjo Rafael. Transmutação, qual a cor da transmutação? É a chama violeta de São Germain, é o arcanjo Ezequiel que vem trazendo a transmutação do fogo sagrado. E você estuda dentro da literatura, dentro desse livro, por exemplo, eu falo de cada cor de vela e o que vibra cada cor. Estude, procure, nunca faça nada sem saber o que está fazendo, né? Porque, como sempre eu digo, tudo que tem nome tem dono e você, às vezes, na ignorância, não vai acontecer nada porque você está sem saber, mas
Estude para não perder seu tempo, certo? Às vezes a pessoa diz, o banho de mel. Banho de mel, sempre que você faz um banho, por exemplo, de alecrim, para acalmar, para tranquilizar, se você coloca 3 gotinhas de mel, uma gotinha de mel, ele vai potencializar, é o que chama de adoçar. Não é amarração, é um adoçamento para que você melhore sua autoestima. Você, sendo uma pessoa com autoestima melhor, você vai atrair o que você quer para sua vida. Amor, sucesso, trabalho, prosperidade, porque a gente precisa se cuidar. Quando a gente está bem, tudo ao nosso redor é prosperidade. E esse é o grande movimento de todos nós, a busca da prosperidade, a busca da abertura de caminhos. Quem tem prosperidade em todos os campos, na saúde, no amor, no trabalho, em tudo que você toca, né? Tudo que toca vira ouro como rei Midas. Então, essa é a fórmula da alquimia ancestral. E a tão temida e polêmica vela preta. Então, a vela preta, às vezes, é para banimento, né? É porque existem algumas práticas e rituais que utilizam vela preta para outras finalidades. Mas, se a sua finalidade da vela preta for para limpeza energética da sua casa, quebrar alguma energia, às vezes você passar em seu corpo e quebrar para tirar energia negativa, eis a finalidade, não tem problema nenhum. A vela preta, tem gente que trabalha com os Exus também, os Uhum. Exus que são seres de luz da Umbanda, eles trabalham com velas pretas, vermelhas, né, cruzadas. Então, tudo isso vai depender da sua crença religiosa. Se você frequenta uma casa de umbanda e que trabalha com velas coloridas, está tudo certo. Outras casas talvez não trabalhem, só as velas brancas, mas tudo que você fizer, você faça sabendo o que vai atrair. Mas a vela preta, em nenhum movimento, ela vai trazer o mal para a sua vida. Mas tem gente que faz, aí fica no inconsciente coletivo, né? Tudo é um Uhum. inconsciente coletivo, como a vela vermelha, a pessoa tem medo. Quando a pessoa tem uma guia de Exu preto e vermelho, a pessoa já olha assim, né, com preconceito. Mas Exu são os nossos policiais do astral inferior e que têm a mentalidade superior muito mais do que a gente imagina, porque são seres de luz que fazem as asepsias das ondas umbralinas. Ai de nós se não fossem os Exus guardiões e as pombagiras, né? Se não fossem eles, a gente não tá nem fazendo esse podcast aqui, porque eles estão fazendo toda a nossa ancoragem aqui. E também as pessoas são muito ligadas de forma arquetípica. Se a pessoa colocar uma intenção qualquer que seja numa vela branca também, ela pode também, né, ou fazer o bem ou fazer o mal, né? É tudo intenção, né? Tudo intenção, inclusive não precisa nem de vela, né? A pessoa às vezes está ali na sua frente e está fazendo algum símbolo na sua testa, você começa a passar mal, ficar tonto. Então, você também faz, se você estiver, eu sempre faço o sinal da cruz, né? Eu que trabalho com os benzimentos e eu gosto muito de um benzimento curtinho que eu aprendi recentemente, que é assim: é credo em cruz, inimigo sem luz. Antes de você chegar, quem chegou foi Jesus. Então é isso. Que quando Jesus chega, ele afasta qualquer energia. Então, credo em cruz, inimigo sem luz. Antes de você chegar, quem chegou foi Jesus. Se quiser também me enxergar, né? Porque às vezes você está sendo enxergado por alguma energia e essa energia vai embora. Chame a força de Jesus, chame a força dos mestres, do Arcanjo Miguel, de quem você acredita, dos Exus, você precisa acreditar. Tudo aquilo que você acredita e você deposita confiança, você consegue. Então, procure saber qual a sua linhagem espiritual, qual a sua linhagem alquímica, os elementos elementais, ondinas, gnomos, todas essas forças, então elas estão aqui e são energias neutras, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. As pessoas, às vezes, quando a gente está fazendo uma live, não existe livre-arbítrio. Existe sim, porque você pode escolher com quem você andar, né? Diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, né? Então, diga com quem você quer andar, que vai chegar para você, para te ajudar ou para te atrapalhar, né? Até para falar é difícil, para te atrapalhar. Então, tudo isso é intenção. Vibre e você vai receber a lei de Hermes, né? As leis herméticas. Tudo é ação e reação. E essa questão você mencionou dentro da pauta sobre os portais, né, os alinhamentos energéticos e as ritualísticas. Em relação, por exemplo, a uma pessoa que ela quer abrir um portal, quer fazer uma intenção, está dentro de um alinhamento, só que ela não está muito antenada. Ela quer fazer, mas assim, lógico, ela pode ter uma predisposição a fazer
em um horário melhor, em um dia melhor, mas se ela não conseguir, tem problema ela ativar uma energia de repente num outro dia, num outro horário, numa outra sintonia? Ela pode fazer sim, por exemplo, foi um portal 88, foi um conselho kármico que se reúne 4 vezes no ano. O conselho kármico, talvez do dia 31 de dezembro, a pessoa estava viajando, eu quero fazer minha carta, quero abrir essa energia no dia primeiro, pode fazer. Agora, você falou uma coisa interessante, se a pessoa não estiver preparada para abrir um portal e fechar o portal, ela precisa se preparar, o que é que ela quer abrir. Eu conheço uma pessoa que me chamou na casa dela porque ela abriu um portal e depois ela não fechou o portal. Não sei o que aconteceu e que à noite as portas ficaram batendo na casa dela. Ela abriu uma egrégora, uma energia que ela não deu conta, porque ela ensinaram, mas você precisa saber o que você está fazendo e fechar o que você está fazendo. Sempre que a gente abre um trabalho espiritual, a gente fecha o trabalho espiritual. Seja um evangelho no lar, que a gente abre e a gente fecha, tudo tem que ter um encerramento. Então, aprenda a abrir e a fechar os portais. Os portais são maravilhosos, mas você precisa saber o que está fazendo. Então, é boa essa pergunta sua. E você pode sim fazer em outro momento o portal. Um equinócio, por exemplo, está vibrando ali um dia antes, um dia depois, não fez naquele dia exato, faz no dia seguinte, mas fecha esse portal. E a questão dos signos, né? Porque algumas pessoas têm algumas características bem marcantes, né? Em relação a um signo e as conexões. O que seria legal uma pessoa aproveitar aquela predisposição, aquela força que o próprio signo tem, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas elas estão meio apagadas ali, estão remando contra a maré. Nada melhor do que você conhecer o seu signo. Mas eu não sei a data do nascimento exata, a hora do nascimento. Mas isso já dá um norte, por exemplo, as pessoas de Sagitário, como eu. São pessoas que gostam de viajar, de liberdade, não gostam de cobrança. São pessoas que buscam mais estar com pessoas alegres. Então, se você já se conhece um pouco, você já tem um caminho andado. Então, a pessoa sagitariana, ela jamais ela pode se envolver num trabalho que aprisione, aquela coisa de bater o ponto, de ficar muito, sabe? A pessoa de touro, a taurina, a pessoa. Então, sabe que ela é uma pessoa que gosta de comer bem, ela gosta do conforto. Então, você também não pode explorar muito a pessoa que gosta, uma pessoa refinada, que gosta do conforto, que gosta de comer bem. Então, você já sabe a característica daquela pessoa. Então, aprender a lidar. A gente sempre brinca, né? Para trabalhar, nada melhor do que uma pessoa virginiana, porque ela vai arrumar suas gavetas, ela vai fazer tudo nos mínimos detalhes, os relatórios, as atas, e eu tenho isso na prática mesmo. As pessoas virginianas que trabalham comigo, elas são mesmo assim organizadas. Então, tudo isso você pode pegar o signo para trabalhar em equipe, principalmente, e fazer os rituais. Por exemplo, a Lua está, Lua em Leão, é o movimento de você colocar um projeto, de você aparecer, de você trabalhar a comunicação. O Mercúrio retrógrado, que nós estamos, inclusive, várias vezes no ano em Mercúrio retrógrado, você tem que ter cuidado com equipamentos. Não é brincadeira. Os computadores, eles têm problema. Eu já perdi arquivos de livro, já escrevi um livro, depois apaguei o arquivo, entrei no desespero, não tinha salvo. Hoje eu faço no Google Drive, né? Mas quando a gente fazia no Word, eu já perdi livros em Mercúrio retrógrado, porque realmente o computador vai travar, aquela coisa na sua casa vai queimar, e isso faz parte, é um movimento. Nós estamos no planeta Terra girando junto com outros planetas, e isso é natural. É, por exemplo, iremos entrar em 2026. 2026 será o ano de Marte. Então, todo cuidado é pouco. É bom, bom para a prosperidade, mas Marte traz a beligerância. A beligerância é quando a gente tem que ter cuidado para nossas relações não ficarem um pouco densas às vezes e perder as amizades, qualquer coisa entrar em conflitos. Então, tenha cuidado. Vai ser um ano positivo, mas tem que ter cuidado e principalmente se a gente entra num Mercúrio retrógrado junto com Mário, com Marte, aí você tem que ter mais cuidado ainda. Então, perceba o movimento astrológico. Eu sempre olho a fase da Lua para qualquer coisa que eu vou fazer. É que eu vou fazer, eu olho a fase da Lua e o movimento astrológico. A gente precisa entender um pouco, o mínimo, né? Pelo menos você que está assistindo, você sabe qual é
o seu signo, coloque aqui nos comentários, né, para a gente dar umas dicas aí. Se souber seu ascendente, sua lua, melhor ainda para a gente fazer uma associação. Eu, por exemplo, sou Sagitário, com ascendente em Gêmeos e a lua em Leão. Então, eu me conheço um pouco a partir desse movimento dos signos, e isso é uma fórmula, assim, matemática mesmo, é uma coisa muito precisa. Isso daí, se conhecer melhor antes de fazer qualquer ritual é importante. E eu sabendo que sou Sagitário, quando esse movimento está vibrando mais forte, é muito bom para mim. Então, aqueles projetos que eu quero começar, eu espero o movimento dentro do meu signo, dentro da linha dos orixás que a pessoa trabalha. Por exemplo, 2026 teremos uma regência muito forte de Oxóssi. Oxóssi que é orixá também da fartura, dos caminhos abertos. Ossan também vai trazer uma colaboração dentro dessa força de Oxóssi. Então, são orixás das matas, das curas, das buscas. A gente vai buscar, vai lutar, vai conseguir. É um ano de prosperidade. Então, vamos aproveitar essa prosperidade em 2026 para manifestar poder, manifestar o que você quer. E essas energias de 2026, você mencionou que o planeta regente vai ser Marte e o orixá regente vai ser Oxóssi. Muitas pessoas estão preocupadas com essa questão de 2026 ter como planeta regente Marte, porque fala que também pode ser um ano mais pesado, um ano mais de conflitos, e tudo mais. E esse blend, né, de a gente ter ali a possibilidade de Marte, Oxóssi, e qual carta que rege também o ano de 2026? E como é que funciona esse combo, se a gente colocar num liquidificador aí para o pessoal poder aproveitar bem? Olha, nós estamos saindo de um ano 9, né? Um ano que a gente teve a carta do eremita, foi um ano que a gente ficou mais reservado. Aí eu faço uma enquete com as pessoas, como foi esse ano para você? Foi pesado, foi um ano de você levar nas costas mesmo, porque é um ano 9. Então a gente vai reiniciar, né? Somando 2026, vai dar que número? 2026, vai dar o número 10, não é isso? 10 que pode ser reduzido para 1, 10 é a roda da fortuna. Veja que está bem casada com Marte, com Oxóssi. Então, a roda da fortuna, ela também traz uma giratória. Ela vai girando e pode trazer altos e baixos, pode trazer oscilações de humor, pode trazer movimentos com a mente. A sua mente acelerada, ela vai ser a sua aliada ou a sua também derrota. Então, você tem que ter cuidado, porque Marte traz isso. Vai ser um ano de eleição, vai ser um ano de Copa do Mundo, vai ser um ano de muito movimento. Quando você perceber, o ano já acabou. Então, você tem que ter cuidado para não perder as oportunidades. E se você reduz a carta para o 1, por exemplo, um traz a carta do mago, que é a carta de Ossan no tarô dos orixás, como eu falei. Veja que coincidência, Ossan é um dos regentes, junto com Oxóssi, e também é a carta do mago. O mago que traz toda a fórmula que ele pode para ser feliz. Está com a faca e o queijo na mão, e você, os elementos da magia estão na sua mão. Então, depende só de você, do autoconhecimento, estude, pratique, faça a alquimia da sua vida, pare de reclamar, pare de fofocar, pare de mentir para você, para os outros, seja quem você é. Deixe de suas máscaras sociais, você não precisa mais disso. Você não deve a ninguém, você é dono da sua vida. A nossa vida é o que importa. Então você tem que ser feliz com o que você faz, com o que você quer, com a profissão que você quer. Eu conheço pessoas ainda fazendo cursos para agradar os pais. Ah, eu vou fazer medicina, porque meu pai quer que eu faça medicina. Eu conheço pessoas que fizeram isso no dia da formatura, entregaram o diploma para o pai, disse, tome aí seu diploma e agora eu vou fazer artes. Pronto. Então faça logo artes, faça o que você quer, a gente já está, não tem mais tempo, até 2030, 32, a gente vai ter uma mudança no planeta muito radical e a gente precisa ser quem você precisa ser mesmo. E essa mudança aqui, no caso, em 2026, a gente vai ter aí um pontapé inicial, chegando até 2030, 2032. Ela vem em que sentido? Porque tem muito se falado sobre isso, né? É um sentido puramente espiritual ou as estruturas materiais também estarão ali em jogo? Olha, tudo que for, tiver que acontecer, vai acontecer no campo ufológico, nas aparições mais fortes ainda de campos ufológicos, de tecnologia avançada de outros planetas chegando cada vez mais, ferramentas de cura chegando,
E, por outro lado, também ataques energéticos. Não estou falando aqui que vai cair alguma coisa e vai explodir o planeta, não, porque as pessoas vibram muito nisso, né? Se elas pegassem 5 minutos do dia para fazer uma elevação planetária, a gente se livrava de tanta coisa, mas em todos os sentidos. Espiritualmente, a espiritualidade cada vez mais chegando, as pessoas caindo suas máscaras, mostrando quem elas são. Algumas doenças que vão surgir, claro, como faz parte da humanidade, outras doenças e curas de outras doenças que a gente já tem. Então, será um movimento também do meio ambiente, que a gente já sabe, aqui não é previsão apocalíptica nenhuma, a gente já sabe que o planeta ele está passando por momentos de elevações climáticas, que teremos cidades inundadas, outras não. Então, poluição, peixes poluídos, carnes também, muitas pessoas deixarão de consumir carnes, porque as carnes serão poluídas mais ainda, intoxicadas, né, pelo elemento do homem, porque é o homem que está fazendo tudo isso. Mas, energeticamente, a gente vai passar por uma mudança de DNA, aquelas fitas de DNA que foram tiradas nossas, né, dos Anunnakis, lá daquelas histórias lá do passado, elas vão agora voltar. Então nós teremos mais contato com a centelha divina que nós somos e o nosso DNA realmente está sendo alterado para que a gente possa. As crianças estão nascendo. 2025, as crianças diamantes, arco-íris estão vindo com muita força para fazer a transição. E nós, os índigos, os cristais que vieram na década de 80, 90, estão já passando o bastão para essa nova linhagem. Crianças que já se comunicam telepaticamente, que já trazem curas de doenças, que já vão fazer a transição planetária e que a gente precisa ter cuidado com a criação dessas crianças, porque os ataques, principalmente arcontes, a força dos arcontes, elas estão ainda voltando mais forte ainda, elas estão vindo por meio tecnológico e trazendo a força deles por meio do medo, o medo que se instaura nas pessoas, esses medos aí que até não sei quando, o próximo mês, vai invadir o Rio de Janeiro, vai ter um tsunami, vai invadir o planeta, tudo isso é plantado na mídia, vai ter um reset, e esse reset já era para ter acontecido há tanto tempo, né? Desde 4 anos atrás, não estou dizendo que não vai acontecer, não, mas as pessoas dão datas específicas para que o inconsciente coletivo fique mais ainda é, preocupado, mais atordoado, mais amedrontado. Isso daí fortalece a força dos arcontes. Arcontes são seres que Jesus ele desceu aos arcontes, ele foi lá e ele precisou tomar providências. São seres realmente inteligentíssimos, fortes, e é como a gente fala, a nossa espiritualidade, a espiritualidade que rege o planeta Terra, e os seres de outros planetas vieram para cá, depois da guerra, depois da bomba, de tudo isso, porque senão a gente fazia algum estrago maior e queria atingir outros planetas. Não é só, estou falando só do planeta Terra, não. Nós estamos integrados com o cosmos, com o todo, nós temos, no Água Jaruanda, por exemplo, interferências positivas de seres de Órion, de Betelgeuse, de outras ordens que vêm nos ajudar, vêm canalizar por meio de Pai Damião, por meio de Ashima, que é um ser estelar que traz para nós alguns aprendizados, e como outras casas espirituais têm recebido. Então, são canalizações que vêm para somar, assim como também vêm outras que vêm para destruir. Então, a gente vai entrar numa guerra mental. Quem será que está falando a verdade, quem não está? Então, a gente precisa filtrar. Se vem uma força para você e você se sente bem, se sente tranquilo, está pedindo que você faça um apoio, uma ajuda ao próximo, a instituições, a coletividade, então perceba que força é essa que faz a diferença no planeta. Se for para destruir, você tem que ter cuidado, porque não é para destruir, é para construir. Senão esse planeta ele vai sucumbir. A gente precisa ter esse cuidado. É muito legal falar sobre isso, porque o que vem se desenhando, né, através de muitas conversas, pessoas que têm as suas percepções, é essa questão mesmo de nós estarmos em um momento onde as pessoas ainda não se recordam muito bem, algumas já têm essa possibilidade, dessas crianças que você falou, tem muitas por aí já com muita sensibilidade, mas o ser humano em geral não recorda de absolutamente nada da existência,
de vidas e reencarnações, origens, né? Essa questão dos Anunnaki que você falou. Então, dentro dessas possibilidades, haverá uma limpeza e uma rememorização de pontos importantes das nossas origens mesmo? Sim, e pelo que a gente recebe, 2/3, não estou falando que vai ser agora daqui para 2030, para as pessoas também não ficarem, 2/3 da humanidade vai precisar sair do planeta para ou habitar outros planetas inferiores, outros superiores, vai depender, porque a nova Terra ela precisa ser recriada, e a nova Terra não comporta tantas coisas que estão acontecendo agora, como pessoas que só pensam em enriquecer, pessoas que só pensam em desviar recursos, esse movimento da farinha pouca meu pirão primeiro, esse princípio aí que as pessoas ainda insistem, a gente precisa se voltar para a coletividade, somos uno de unicidade, de união, é isso que o planeta precisa, como outros planetas superiores. Então, o que acontece aqui no planeta Terra é parecido com o que aconteceu em Marte e outros planetas, movimentos de destruição por conta de mais ou menos o que aconteceu com a Serra Pelada, né? As pessoas foram para lá, pegaram ouro, destruíram e ninguém ficou rico. Destruíram tudo. A gente não pode fazer isso mais. É como se aparecesse algum recurso, se aparecesse algum ser de outro planeta que oferecesse algo, as pessoas correriam, porque cada um quer se beneficiar. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente não vai avançar. As conexões de outros planos não vão chegar enquanto a gente estiver ainda nesse movimento. Então, a gente vai precisar mudar realmente a nossa forma de encarar a realidade, a nossa forma de ajudar o próximo, porque isso só vai ficar, segundo falam, 1/3, né, da humanidade. Não sei se vai ser por destruição climática, por alguma doença, como já foi, não sabe ainda, mas vai depender da nossa conduta, porque entre o planeta, salvar o planeta, e o ser humano, eles preferem que o planeta fique, né, intacto, e a gente siga para ou planetas inferiores, ou quem for mais selecionado aí, que estiver já conectado com quinta dimensão, para planetas mais regentes de quinta dimensão. Tem sentido isso, né? Porque tudo que acontece no nosso planeta em relação ao desgaste mesmo, né? Ao maltrato, né, do planeta, ué, é o ser humano. Pode ser que são poucos seres humanos que controlam isso, até acredito. Mas a mentalidade coletiva também não está muito bem organizada. Então a gente observa que existem lugares que, às vezes até o governo, as autoridades vão lá e limpa, o pessoal vai lá e suja de novo, polui de novo, né? Então não está dentro da consciência. Às vezes é imposto, a pessoa vai receber uma multa, alguma coisa dela, ela respeita, mas se não tivesse isso, podia ser que tivesse até pior, né? É difícil, inclusive, como você falou, às vezes o governo, ele ajuda, ele facilita, né? Nem só ele atrapalha, não, ele também ajuda, ele faz a limpeza, mas tem pessoas que têm o instinto de só destruir mesmo, de maltratar os animais, pessoas que ainda espancam os animais, que matam, que sem propósito nenhum, que queimam outras pessoas que estão ali dormindo porque estão nas ruas, e isso é muito difícil. Isso daí vibra ainda com o inconsciente coletivo, talvez até de vidas passadas, de pessoas que ainda se conectam com eh, essa roda de samsara, né? Esse ciclo reencarnatório que a gente precisa quebrar. Você falou que as crianças diamante elas já vêm sabendo quem foram nas vidas passadas, os arco-íris, os cristais não, os índigos e cristais têm mais dificuldade, né? Mas as crianças que estão nascendo agora, você pergunta a uma criança de 6 anos, ela começa a falar coisas do passado, e vidas passadas, de uma forma muito natural, como já falei com diversas, dão nomes, pessoas, situações, até que vieram de outros planetas, é bem interessante isso. Mas essas crianças elas já estão sem o véu de Maia. É isso que a gente precisa. Mas nós, da nossa geração, 70, 80, 90, a geração dos hips, né, também, que falavam, nós ainda estamos nesse movimento de lutar, lutar ainda para um planeta melhor, depois que a gente acordou um pouco, mas a gente precisa expandir. E a gente precisa levar para as outras pessoas, começar o dever de casa para a família, começar a vencer os preconceitos, porque enquanto houver preconceito, enquanto uma pessoa se achar melhor que a outra, pela cor da pele, pelo gênero, por isso, por aquilo, então ainda está difícil, está muito difícil.
cada vez mais a intolerância religiosa crescendo, cada vez mais a intolerância de todos os níveis. Então, isso daí faz com que o planeta ele fique no atraso mesmo, na terceira dimensão, por mais tempo. Então, talvez seja 100 anos esse despertar, talvez seja menos tempo, vai depender de muita coisa que vai acontecer. Eu vejo isso como, por exemplo, você mencionou o movimento hippie, né? Eu ouvi falar algumas vezes alguns estudiosos que houve uma movimentação espiritual, até de seres de outros planetas, né, procurando dar uma intervenção, mas que deu uma desandada, né? Quando chegou aqui, teve a intenção boa, mas aí entrou no materialismo, drogas e tudo mais, aí deu uma desandada nessa tentativa de trazer essa visualização de amor e tudo mais. E é o que você falou, né? A humanidade ela está captando, mas também existem interferências, né? E aí, o ponto você falou das crianças. Essas crianças que estão chegando, uma hora serão em predominância as lideranças, né? Então, acho que é o único jeito é essas crianças crescerem e estarem liderando alguma coisa. Por isso que quando você fala que não é algo imediato, tem muito sentido, porque muitas pessoas acham que é imediato, vai vir uma nave levar todo mundo que não presta, deixar só quem presta aqui, e vice-versa. Tem muito mais sentido essa linha de raciocínio. Exatamente, por isso que a nossa grande missão, usei missão mesmo, é cuidar dessas crianças, cuidado com as tecnologias, dessas facilidades, porque elas já estão prontas, elas já estão preparadas, elas precisam apenas da cognição, de uma forma mais tranquila, de práticas humanizadas, de práticas pedagógicas. As pessoas têm a Montessori, né, tem a Waldorf, Waldorf. tem várias. Você não precisa colocar sua criança na escola Waldorf, mas estude um pouco, traga um pouco desse conhecimento para você trabalhar em casa, se você não quer trabalhar, porque elas precisam acessar, elas precisam acessar a alquimia ancestral, a ancestralidade, para elas entenderem de onde vieram e para elas não se perderem. Eu tenho pessoas próximas que fazem agilas com as filhas, tem um momento do celular, mas não é 24 horas, como hoje a gente percebe. A gente vai no avião, tá criança de 2, 3 anos segurando o celular da mãe o tempo todo. Isso daí até, como eu falei no início, movimenta o cérebro e ela vai se perder no percurso. Elas já vieram prontas, a gente só precisa ter cuidado e cuidado com a tecnologia. Outro dia eu estava em casa e do celular não estava ligado e eu, sabe aquela coisa de rádio como você, naquela televisão antiga fazia aquele barulhinho quando a gente ia mudar, Uhum. na década de 70, 80, um barulho em casa. Eu percebi que era uma interferência. Então, são movimentos que a gente precisa ter cuidado. A gente pensa que os ataques eles só vão vir de naves, como você falou, não. Você pode estar na sua casa, pegar uma frequência e ali você entrar numa sintonia que você pode nem voltar mais. Eu conheço pessoas que chegaram numa linha tênue que passaram que não voltaram mais, né? Então tem que ter cuidado com o que você manuseia, a tecnologia que você está manuseando para você não se perder. O celular é um portal, né? A gente tá acessando um portal o tempo todo, então é uma ferramenta magística. O pessoal fala que não, mas é magística. Por onde que acessa? Pai Benedito, ele não me deixa dormir a 3 metros do celular. Então, eu tenho que colocar distante de mim, eu deixo carregando à noite, mas longe de mim. Ah, mas você não tem Wi-Fi em casa, mas ele fala sempre, o celular deixe longe da sua cabeça. Então, perceba, é um preto velho que vem, né? Preto velho tecnológico, eu digo sempre que ele é tecnológico. Ele sabe o que está fazendo e eu tenho juízo e obedeço, né? Porque depois você está dormindo ali, você acorda com um chip chipado, né? Porque e olhe, essa coisa de chip, as pessoas brincam, mas recentemente, lá em Frei Paulo, que é o meu interior, uma pessoa me procurou, ele viu uma nave, a esposa não acreditou, ele chamou, mostrou, porque no interior eles aparecem muito, principalmente nas serras. E depois ele apareceu com 3 chipzinhos aqui. Aqui, parece um carocinho de arroz aqui no braço. E toda vez que ele fala que vai ao médico, ele começa a ter dor de cabeça, enxaqueca. Aí eu disse, fique tranquilo, né? Porque e tem uma tecnologia que tira, quando tira, ele se desmancha, ele dissolve, né? Então fique tranquilo, vá observando, verifique se está sendo bom para você ou ruim, porque de repente é alguma coisa que precisa ser feita, né?
Porque podem ser seres também trabalhando para o bem. Nem sempre o chip é alguma coisa do mal, né? Eles precisam fazer também os testes. Então, são pessoas que contatadas, não abduzidas nesse caso, eu acredito, contatados que precisam, e ele tem uma mediunidade muito forte de tocar na pessoa e falar. Então, ele já tem um diferencial. Então, são pessoas que estão sendo estudadas para, quem sabe, no futuro, nos laboratórios das naves mães, que tem aparecido aqui para nos ajudar, nos auxiliar até a livramento do planeta, né? Ninguém sabe o que está lá na frente. Eles já sabem, porque a linha do tempo, né? Ela é passado, presente e futuro, eles estão acontecendo no mesmo tempo e eles já têm uma tecnologia muito mais avançada. Então é isso. E o ponto da conexão, de toda essa mudança que a gente vai ter, né? A começar, por exemplo, desse próximo ano 2026, que é um ano que é chave, segundo você está falando, as pessoas que estão assistindo aí, ó, marca a presença, fala, tô aqui até esse momento, tá? Compartilha com aquelas outras pessoas que você conversa. Você conversa sobre esses assuntos, manda para grupo, manda para os seus familiares. Ele passou até agora tantas coisas bacanas para você aplicar, então vai mandando, deixa o like, compartilha. E para o pessoal que está aí querendo alguma receita aí, né, para o ano de 2026, com base nos seus conhecimentos, para uma abertura de caminho, para um firmamento, com todas essas questões aí que eu vi que você tem patuás, receitas de sabonete, as velas junto com os cristais, né? O que você pode passar para o pessoal aí que está querendo dar uma abertura dos caminhos? Olha, vamos lá, né? O pessoal gosta muito de abrir o ano, né? Com alguma coisa, com alguma cor. Então, aproveite. O patuá de proteção, eu ensino aqui na página 123. Você pega um pedacinho de pano, já compra aquele saquinho já pronto, e você vai colocar um dente de alho, que é para se proteger, um galinho de arruda, um punhado de sal grosso, um pedacinho de canela em pau, um punhado de cravos da Índia, e depois você vai amarrar com um barbante. Esse patuá aí é de proteção, para que você já entre o ano se protegendo de toda energia. E as pessoas perguntam, de quanto em quanto tempo? A cada 3 meses você seca, joga fora o material, descarta na natureza, porque tudo que eu falei foi material, e você aproveita o saquinho e pode fazer seu patuá, vai renovando, faz o pote de prosperidade, aqueles grãos que você coloca no seu altar. Tudo isso vai manifestar força, proteção. Incense sua casa no dia 31 de dezembro, pegue canela em pau, acende e vai passando na sua casa. Sopra a canela no dia 1º também, vai soprando, vai colocando a canela, atrai prosperidade. Faz o seu banho de virada do ano. Eu gosto muito do banho de folha de louro. Todo ano eu deixo lá já minha folha de louro, coloco meu nome para renovar, coloco na carteira, ando o ano todo com essa folha de louro e quando chega no último dia eu queimo para renovar e fazer uma nova folha de louro para agradecer, porque a folha de louro ela ativa o poder de prosperar, de abrir os caminhos. Se você quiser ainda, coloca na folha as folhas de louro no travesseiro, sempre folha de louro, cravo, canela, vai fazer essa movimentação da prosperidade na sua vida. E as cores de entrar o ano, tem pessoas que gostam, né, de vermelho, de amarelo, vai depender da sua intenção. Amarelo é para a prosperidade. Antigamente o pessoal entrava de branco, né? Branco para ter paz, mas hoje eu percebo, ano passado mesmo eu entrei de vermelho. Eu queria entrar de vermelho, né? Para trazer a força de Xangô também, a força ativar. Esse ano eu vou entrar de verde também, porque é o ano de Oxóssi, para manifestar o poder da cura, a força das matas, o poder de manifestação. Então, cada pessoa vai buscar a sua cor, aquela cor que você vibre, e tudo que você intenciona acontece na sua vida. Aqui eu ensino você a fazer seus decretos. Então, é um manual. Esse livro aqui é um manual. Se você quiser, a gente faz um decreto agora para abertura de caminhos. Vamos fazer um decreto. Bora, vamos fazer um decreto aí, Vamos pessoal. aproveitar. Então, já visualiza aquilo que você quer na sua vida. Eu vou fazer. Aqui tem diversos rituais, com o Arcanjo Miguel, com Palas Atena, quando você quer a verdade. Às vezes você quer que a verdade surja na sua vida. Expõe a mentira, você faz aqui um decreto. Ganesha também. Vamos fazer aqui um decreto de intenção para a prosperidade. Agora você precisa intencionar, porque não adianta só você ficar me ouvindo. Coloque seu nome aqui nos comentários. Coloque seu nome e coloque assim, o decreto prosperidade. Sempre você tem que decretar ou escrever. O poder está na sua manifestação, é o poder da ação.
Então vamos fazer juntos. Coloca seu nome, eu abro as portas da abundância divina. Tudo o que desejo se manifesta com graça e leveza. Estou pronto para receber. Confio, agradeço, recebo, invoco a energia dourada da riqueza. Sou fonte, sou canal, sou bênção. Recebo e compartilho com sabedoria. A prosperidade me envolve e me sustenta. E você pode dizer: eu invoco o sucesso para iluminar a minha vida, meus empreendimentos. Cada decisão minha é guiada na sabedoria divina. Eu trabalho com propósito, ajo com verdade, prospero com justiça. Porque Deus é prosperidade. Se você aprender o contrário, movimente agora: Deus é prosperidade. Porque Deus faz tudo crescer e prosperar. Deus é a força mais próspera que nós podemos ter na nossa vida. Então, aproveite para se conectar com Deus, com o poder da cocriação que está em você, está em nós, em todos do universo. Muito bom essa ritualística. Bom, aqui você vai encontrar muito mais. Olha o tamanho desse livro. É um livro grosso, com várias práticas. Ele é muito bonito, inclusive, né? É da editora Alfabeto. E aqui é um diário, né, de encantamentos, uma bússola espiritual que desperta o sagrado que vive em você. Olha só aqui. Este livro é um chamado. E esse livro aqui é meu, então eu quero agradecer que ele me trouxe de presente, com certeza vai ser muito útil na minha biblioteca. E eu gostaria que você falasse um pouco, porque as pessoas vão ter curiosidade, como é que as pessoas conseguem encontrar esse livro aqui, A Alquimia Ancestral, de Fábio Dantas. Isso, esse livro está na nossa loja, aguasdearuanda.org.br, está a editora Alfabeto também, na Amazon, em diversas livrarias. Já estive aqui em São Paulo, na Martins Fontes, e outras livrarias aqui de São Paulo eu já vi. Então, procure Alquimia Ancestral Fábio Dantas, que vai aparecer o lugar que você vai buscar e se conectar para comprar e para dar de presente. Aproveite essas energias. Virada do ano, eu sempre gosto de lançar livro assim no final do ano, porque para mim é o mês mais poderoso, porque quando você está deixando o velho e você está buscando o novo, solte as pedras do seu caminho, tire as pedras do bolso, das costas, o peso. A gente não precisa mais de peso, a gente precisa de leveza. Então, seja o co-criador da sua vida, desperte o legado dos saberes ancestrais, porque todos nós temos essa força. A ancestralidade, as ervas, os benzimentos, a magia, a alquimia, pulsa dentro de cada um de nós como uma bússola. Muito bom, esse mais um livro, eu já tenho, vai ser o terceiro livro aqui do Fábio, que ele já me traz de presente, que ele veio numa outra participação, e você que já assistiu a outra participação, está assistindo essa. Você que não assistiu também tem uma outra participação do Fábio. E eu quero agradecer e dizer para o pessoal as suas redes sociais, Instagram, o canal, né, que vocês também fazem lives direto lá, né? Isso, eu tenho um programa todos os domingos, às 20 horas, que é Eu Te Benzo, que eu trago benzimentos, eu falo da ancestralidade, da alquimia. É no canal YouTube, temos dois canais, Águas de Aruanda e o Fábio Dantas. Assim como também todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Fábio Dantas e Águas de Aruanda. O Águas de Aruanda tem 5 projetos sociais que são sustentados pelos valores que nós vendemos dos livros, com pessoas. Mensalmente, nós distribuímos 330 cestas básicas lá para Aracaju, pessoas em situações de rua, produtos de higiene, absorventes para mulheres em pobreza menstrual. Temos também no interior, em Frei Paulo, Ponto de Luz, e Projeto Francisco de Assis, distribuindo rações para animais. Então, aproveite, se conecte. Nós temos também o Águas de Aruanda Projetos, para vocês saberem mais. E temos o projeto que já ganhou 3 anos seguidos o selo ODS, Desenvolvimento Sustentável, que é as mantas do bem, que nós pegamos as caixinhas de leite de suco Tetra Pak, limpamos e costuramos para distribuir para pessoas em situação de rua. Muitas pessoas de São Paulo já também fazendo e entrando em contato, e é um projeto que está ganhando muito espaço. Faça, muito simples, procure saber nas nossas redes sociais, mantas do bem para as pessoas em situação de rua e limpando o meio ambiente. Muito bom, gratidão, viu, Fábio, pela sua participação aqui. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais, né, para que você possa entrar em contato. Nós temos uma publicação collab lá no Instagram, que também facilita para vocês fazerem o backlink. Agradecer mais uma vez a sua participação e abrir para que você passe uma mensagem para o público que ficou aqui, né, para
pessoal que sintonizou aí com as práticas e também o pessoal que vai assistir novamente, que eu sei que o pessoal vai assistir várias vezes aí. Isso mesmo, filhos do todo, nós somos filhos do todo, porque o todo é a união de todas as intenções, é a união de Deus em ação, de toda a egrégora espiritual que cada um tem, porque a espiritualidade é una, e que a gente possa cada vez mais se unir em prol do planeta, da ascensão planetária, da quinta dimensão, reduzindo os riscos do meio ambiente, para que a gente possa ajudar a Gaia, o planeta está precisando, e que nós possamos expandir nossa consciência. Seja seu alquimista interno, seja seu benzedor, sua benzedeira, desperte o legado que você tem em você, porque cada pessoa sendo feliz, sendo próspero, sendo amado, tendo saúde, isso faz um planeta muito melhor e a gente se unindo cada vez mais em prol do planeta Terra. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e um feliz 2026 com muita prosperidade.